Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso. Esta é a certeza que toma o nosso coração. Deus é bom. Eu dizia a alguns irmãos ontem e hoje, após o culto da manhã, Deus é tão misericordioso que nos deu a capacidade, deu a inteligência ao ser humano, e hoje é possível ter um culto online. Que bênção, irmãos, maravilha. Mesmo diante deste momento de crise mundial, e nós não podemos fazer pouco caso, o caso é sério, mas Deus derrama um bálsamo sobre nós, a alegria de poder estar cultuando com vocês, através desse culto online, ao vivo. Estamos aqui ligados pelo amor e pela graça do Senhor. Os irmãos sabem que nós estamos numa sequência, expondo a epístola de Pedro. Todavia, nesta noite nós iremos trazer uma palavra que não se encontra nesta ministração sequenciada desta epístola. Nós estaremos hoje à noite trazendo uma palavra de consolo para você que acompanha o culto, a você que está aí com a sua família reunida, a você que está aí preocupado com os acontecimentos, a você que está com a sua alma aflita, a você, quem sabe, que tem sido bombardeado de maneira constante pelos noticiários, que gera no coração da gente, em alguns momentos, algumas preocupações. A ponderação, a preocupação, a projeção, a projecção para o que acontecerá daqui uma semana, um mês, nós não podemos cravar. E é por esta razão que eu queria nesta noite trazer uma palavra de consolo para você que acompanha, para você que está cultuando juntamente com os seus, com a sua família, aí no recôndito do teu lar, na alegria do teu lar. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras no Salmo 121. Este é um texto oportuno, este é um texto alentador, este é um texto que traz ao coração do homem consolo. E o texto começa dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E guarda, querido, o que está escrito nesses dois últimos versículos 7 e 8, que nos diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o teu coração diante do Senhor, clame ao Senhor nesta hora, que Deus possa trazer consolo a cada coração, neste momento, para o louvor e a glória do seu próprio nome. Oremos ao Senhor. Deus de infinita graça, estamos diante da tua presença. A tua presença, ela é poderosa, ela é transformadora,
A tua presença traz ao coração do homem alento, graça, misericórdia. É o que nós precisamos, Senhor. É que o Senhor Deus possa estar trazendo uma palavra de consolo a cada coração neste momento. Ó Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor, para a edificação, para a consolação, para a restauração de cada coração nesta hora e neste momento. Usa-me, Senhor Deus, para que o teu nome venha ser mais uma vez honrado e glorificado. Oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, eu estava meditando neste Salmo 121, e não por acaso que nós estamos nesta noite pensando sobre este Salmo 121. Mas é interessante, eu penso que este Salmo ele é extremamente aplicável às nossas vidas hoje, exatamente por causa do extrato social em que estamos inseridos hoje. Eu estava lendo um texto do pastor Mauro Meister, que é um pastor presbiteriano. Ele dizia o seguinte: palavras como medo, incerteza, crise, quarentena, fechamento do comércio, falta de produtos, essas palavras ganham as manchetes mundiais. E é interessante, queridos, que diante desse quadro, diante desse extrato social, nós conseguimos perceber a aflição que se apodera, que toma o coração de muita gente. Tem muita gente preocupada neste exato momento. Quantos planos individuais e quantos planos coletivos já foram abandonados? É fato. Pessoas que já abandonaram planos individuais, pessoais, projeções pessoais, como também nós já estamos percebendo planos coletivos que foram abandonados. Eu fico a pensar, queridos, sobre uma recessão econômica. Eu fico a pensar, eu sei que isso também é objeto das suas ponderações, dos seus pensamentos. Quantas empresas poderão fechar? Isso é uma reflexão a ser feita. Quantos pais de família vão derramar lágrimas diante da escassez do alimento? Quem sabe, são projeções, coisas incertas que começam a tomar o pensamento de cada ser humano, de cada coração, de cada vida. E eu diria, queridos, são pensamentos legítimos, verdadeiros, que são aplicáveis agora nesta situação de angústia. Mas nesta noite, a você que recebe esta palavra com o coração aberto, nós precisamos entender que em tempos assim, onde muitos se veem perdidos, nós que confiamos em Deus, nós nos agarramos nas Escrituras, na certeza inequívoca e maravilhosa e alentadora de que Deus é um Deus que se revela através da palavra. Deus fala conosco. Eu queria nesta noite, diante desta conjuntura, diante desta realidade, eu queria te convidar a olhar para este Salmo 121. É fato, irmãos, que o Salmo 121, irmãos, é o extrato de alguém que se encontra numa situação de cerco, de preocupação. Se você olhar de pronto ao texto, fazendo uma leitura rápida ao contexto do Salmo 121, nós iremos perceber que o salmista se encontra aqui num vale, e ele percebe a sua realidade, que era uma realidade diminuta, mínima, finita, e ele digere com a capacidade impressionante de que
diante da situação, quem poderia trazer respostas às agruras da sua alma, à angústia do seu coração, a sua mente que estava perplexa? Quem poderia trazer socorro? É interessante que o Salmo começa trazendo esta interpelação, esta pergunta. Quem sabe é a pergunta que toma o coração de muitas pessoas nesta hora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Em outras palavras, nós podemos parafrasear este verso 1 dizendo: qual é o socorro que eu posso ver? Eu penso que este era o sentimento que tomou o coração do salmista. Qual é o socorro que eu posso ver? Irmãos, vejamos se essa não é a realidade de muitos nesta hora, de empresários, do líder da família, da mãe que se preocupa com os filhos, dos filhos que, temerosos, se preocupam com os pais, do empresário com seus empregados. Há um temor que de alguma forma tem tomado os corações, as projeções são terríveis, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas também que levantam este questionamento, que insiste em tomar as mentes e os corações: qual é o socorro que eu posso ver? Relevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quem sabe você que está aí acompanhando este culto, cultuando ao Senhor, quem sabe esta é a pergunta que insiste em tomar o teu coração. É pensando sobre esta pergunta, é olhando para o texto, é olhando para este caso aqui que o texto destaca, neste caso existencial, do cotidiano, que toma, que assalta o coração de muitas pessoas, olhando para os montes, que o salmista faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Eu queria pensar com vocês sobre algumas realidades interessantes do texto, algumas realidades que são aplicáveis à vida da gente hoje à noite, ao meu coração, ao seu coração. Algumas informações que são pontuais aqui neste Salmo 121, que penso que são aplicáveis a este momento tão desafiador a cada coração, a cada mente, a cada família nesta hora. É interessante que o próprio salmista, ele traz a resposta no verso 2. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O interessante, queridos, que esta resposta pode parecer óbvia para a gente. Nós que estamos com o texto em mãos, nós que estamos com a revelação diante dos nossos olhos, mas no contexto do salmista, irmãos, os montes eram os lugares dos cultos idólatras em Israel. Era lá que eles chamavam os lugares altos. Era nos montes que as pessoas projetavam respostas. Era ali no culto pagão que as pessoas criavam expectativas para que dos montes as respostas chegassem. Em uma realidade de falsa divindade. E eles projetavam, eles criavam expectativas de um socorro através das respostas que, por certo, viriam dos montes. É nesse contexto que o salmista ele vem de encontro, ele vem dizer: não, a minha resposta, a minha alegria, a minha segurança, a minha certeza não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem de sua graça, o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. O meu socorro de fato vem do alto, mas não dos montes. O meu socorro vem daquele que é o sustentador de todas as coisas. O meu socorro vem daquele que me traz força, daquele que me traz inteligência, daquele que me traz sabedoria, daquele que consegue soerguer a minha vida, daquele que traz ao meu coração
paz. O meu socorro vem do Senhor. É como se o salmista, ele dissesse o seguinte: há somente um rei, há somente um que pode dominar todas as coisas, há um só Senhor, um só Deus, e portanto um único que pode resolver as demandas e as adversidades que se apresentam diante das nossas vidas. O nosso socorro vem do Senhor. Eu estava lendo o comentário de Calvino, quando Calvino ele comenta este Salmo 121, especificamente, irmãos, olhando para esse verso 1, quando o salmista ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Calvino diz, o salmista, para encorajar, e presta atenção a isso, querido, o salmista, para encorajar os verdadeiros fiéis a confiar na ajuda de Deus e ensiná-los a se protegerem, primeiro, afirma que é impossível encontrar a salvação, é impossível encontrar proteção em qualquer outro lugar, exceto em Deus, e glória a Deus por isso. E nos diz mais Calvino: o salmista exalta em termos elevados o cuidado paternal de Deus ao defender os seus fiéis, e louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos reiterar as palavras do salmista nesta hora: o nosso socorro vem do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra para o teu coração hoje à noite: é impossível encontrar salvação em qualquer outro lugar exceto em Deus. Deus é o nosso socorro. Olhando para o texto, meus irmãos, nós iremos perceber que a sequência do texto ela é muito lógica. Já visto que o salmista reconhece que o seu socorro não estava numa projeção que deveria ser feita aos montes, por uma cultura de culto pagão a deuses, os mais diversos, em que as pessoas subiam aos montes na perspectiva de que lá, nos montes, uma resposta fosse alcançada, uma proteção fosse alcançada. O salmista diz: não existe outro lugar que eu possa encontrar respostas, exceto em Deus. Esta é uma palavra que traz alento ao coração. Eis a razão pela qual hoje eu não estarei dando continuidade à epístola de Pedro, porque eu estou aqui para dizer ao teu coração: creia nisso, o nosso socorro tem nome. Ele está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O nosso socorro é o Senhor. E é interessante, queridos, que o salmista, no decorrer desta redescoberta, desse reiterar da sua pública profissão de fé, de que Deus é o socorro bem presente, de que Deus é o seu socorro, de que Deus é um Deus presente, de que Deus é um Deus que se relaciona conosco, independentemente das situações. Deus está conosco, e glória a Deus por isso. Ele nos apresenta algumas coisas interessantes no texto. Por exemplo, que tipo de socorro Deus nos oferece no texto? Porque o salmista ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Qual é o tipo de socorro que Deus nos oferece? Vejamos, irmãos, olha para o texto. O texto irá dizer, por exemplo, que o Senhor Deus nos oferece socorro e proteção na nossa caminhada. Olha para o texto, versículo 3, parte A, nos diz o texto: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Glória a Deus por isso. Que coisa alentadora, que palavra alentadora, irmãos. Ter a certeza de que Ele nos oferece socorro e proteção em nossa caminhada, ou seja, em nossa lida, diante dos nossos desafios, diante das nossas lutas, diante dos nossos embates. Ele é o socorro bem presente na nossa caminhada. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu socorro, porque ele revela aqui dizendo que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem.
Irmãos, quantas pessoas que diante da pressão emocional, econômica, familiar, quantas pessoas que se sentem fragilizadas. Quem sabe você que acompanha este culto, quem sabe você que entrou neste limpo, quem sabe você que está aí aflito, pensando o que será. Eu quero te convidar a dizer ao Senhor Deus desta noite: Deus, Tu és o meu socorro bem presente. O Senhor não permitirá que os meus pés vacilem. Mesmo diante da nossa finitude, da nossa fragilidade, o Senhor Deus é o nosso socorro. O salmista irá dizer também que esta proteção, além de ser muito presente na nossa caminhada, é uma proteção que nos oferece socorro e cuidado emocional. E como é aplicável nesse momento, irmãos? Socorro emocional. Vejam comigo o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Irmãos, o ser humano ele é constituído da faculdade da alma, das emoções. E é interessante, quando nós estudamos as Escrituras, nós iremos perceber que em quantos momentos Deus tratou diretamente com o ser humano acerca da faculdade da alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, tratando sobre aquilo que por vezes tenta dominar o nosso coração, ansiedade, almas aflitas. Vivemos hoje a realidade do mal do século, a depressão. O texto nos diz que o Senhor Deus é o socorro e é proteção presente nos momentos mais difíceis da nossa alma. Eu quero que você olhe para o texto, eu quero que você diga nesta noite: Senhor Deus, muito obrigado, porque a promessa é que Deus estaria guardando a nossa alma. Em outras palavras, o que o Senhor quer nos dizer hoje à noite é que Deus viabiliza ao coração do homem uma proteção imaterial, uma proteção afetiva de um pai que toma os filhos em seus braços, uma proteção emocional, uma proteção na alma. Deus é um Deus que se revela ao coração do homem em todos os momentos, e por certo Ele está se revelando e cuidando do teu coração nesta hora e nesse momento, da tua casa e da tua família, da minha casa e da minha família, da minha vida e da sua vida. Louvado e exaltado seja o seu nome para sempre. O texto diz também, irmãos, o salmista diz, e por isso que ele diz com tanta ênfase: o Senhor é o meu socorro, porque o Senhor também oferece socorro e oferece livramento e proteção. Presta atenção, querido, aos nossos empreendimentos. É verdade, irmãos. Olha para o verso 8. Olha para o versículo 1 a parte A do versículo 8, o texto diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Outro dia aqui na igreja, ministrando nesse texto, exatamente nesse texto, eu falei para os irmãos aqui que a ideia textual aqui, é aquela de campanha militar. Ou seja, quando o salmista usa a expressão: o Senhor guardará a tua saída e o Senhor guardará a tua entrada, a ideia aqui do texto é esta ideia de campanha militar. Ou seja, uma série de operações militares durante a guerra, ou seja, um empreendimento de vida. Por exemplo, para que possamos correlacionar esse texto, como exemplo, irmãos, em vários textos percebemos essa ideia na vida do salmista Davi. Nós podemos citar 1 Samuel 18, versículos 14 a 16, quando Davi nos fala ali sobre que ele lograva êxito nos embates, nos empreendimentos, nas batalhas. Está lá escrito, 1 Samuel 18, 14 a 16, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Sabe por quê? Diz o texto: porque o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, o que é que Saul tinha? Tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante
dele. É interessante, meus irmãos, Davi, como um rei, como um líder, ele reconhecia que ele lograva êxito pelos méritos do Senhor, pela graça do Senhor. Presta atenção, olha aqui para mim, querido, mesmo aí em sua casa, quem sabe sentado aí no seu sofá, fita os olhos aqui nesta palavra, creia nisso. O momento é de crise, sim, de preocupação, sim, faz parte da constituição humana, mas eu quero que você reitere a sua pública profissão de fé. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, o Senhor estará cuidando dos teus empreendimentos, o Senhor é um Deus que se revela de maneira miraculosa, quando tudo diz não, quando tudo revela-nos uma situação de preocupação, Deus é o nosso socorro bem presente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, podemos confiar na proteção do Senhor. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu socorro vem do Senhor. Eu não confio nos homens, eu não confio na força bélica, eu não confio nas minhas posses, eu não confio na minha segurança emocional. O meu socorro vem do Senhor. Mas, irmãos, surge no nosso coração alguns questionamentos. Quem sabe você que é cético, quem sabe você que vai ter contato com essa palavra, você que é alguém que tem dificuldade de crer no Senhor Deus, alguns questionamentos se levantam. Por exemplo, quem sabe você pergunta no seu coração: pastor, quais são as garantias de proteção do Senhor no texto? O texto fala que Ele que protege, mas quais são as garantias de que Deus é de fato o protetor ideal, é aquele que se revela de maneira poderosa? O texto, ele nos explica isso, pelas razões que são postas aqui, que estão postas. Por exemplo, Ele é um protetor que não se descuida. Eu vou repetir, querido, Deus é um protetor que não se descuida. Olha comigo, a parte B do versículo 3 e o versículo 4, que nos diz: não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A primeira garantia de proteção de que Deus de fato é o socorro que nós precisamos, é que a proteção do Senhor Deus não é uma proteção descuidada, irmãos. Nós somos descuidados. Em algum momento, como pai, eu sou descuidado. Você, como mãe, você é descuidado. Você, como empresário, em algum momento, por um lapso, por uma dificuldade pessoal, você é descuidado. Em algum momento na nossa lida, na nossa caminhada enquanto igreja, nós descuidamos de cumprir as Escrituras, de obedecê-la de forma irrestrita, de ter um coração extremamente convertido, voltado, alicerçado, quedado às Escrituras. Em algum momento nós vacilamos, somos descuidados. Mas o texto nos diz, irmãos, e glória a Deus por isso, que a proteção do Senhor Deus não é uma proteção descuidada. Ele não dormita, Ele não dorme, Ele está como guarda sempre presente, 24 horas do dia, cuidando e protegendo a sua igreja e o seu povo, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele não dormita, irmãos. A palavra de Deus chega a dizer que enquanto nós dormimos, Deus dá enquanto nós dormimos. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. A primeira garantia, querido, é que Ele não dormita, Ele não se descuida. Há uma outra garantia maravilhosa. Quem sabe você pergunta: há uma segunda garantia aqui, que de fato o Senhor Deus é a nossa proteção bem presente. É que o Senhor Deus, Ele é transcendente, Ele é poderoso, Ele é Criador, Ele é Senhor de todas as coisas, mas Deus é um Deus imanente, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que se revela, e o texto nos diz que a sua proteção é uma proteção que está tão próxima da gente, como nos diz o verso 5, Ele é um Deus que se revela de maneira próxima aos seus filhos,
Verso 5 nos diz, olha para o texto: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Esta proteção é uma proteção tão íntima, tão poderosa. Foi Jesus que disse: eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Nessas horas, o Espírito, ele de maneira maravilhosa, ele nos consola, ele se revela para a gente, ele visita o coração mais atribulado, e diz à nossa alma: aquietai-vos, aquietai-vos, saibam, existe um Deus que está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele é como uma sombra à nossa direita. Glória a Deus por isso. Em outras palavras, sabe o que o salmista quer nos dizer? Lembra do contexto dos montes? Esses deuses dos montes são deuses limitados, finitos, não respondem ao anseio da alma do homem. Deus não, por isso que Ele é o meu socorro. Ele se aproxima, Ele está como uma sombra à minha direita, em todos os momentos da vida, Ele está conosco. Olha pai, olha mãe, olha filhos, família bendita do Senhor, Deus é como uma sombra à nossa direita, Ele está conosco todos os dias, aleluia. Essa foi a promessa do Senhor Deus aos seus discípulos, aos seus sectários: eis que estarei convosco todos os dias. A proteção do Senhor Deus é uma proteção muito próxima. E para a gente terminar essa palavra tão abençoada, irmãos, tão alentadora, tão consoladora, o texto também nos garante que o Senhor Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. O texto revela esta realidade tão presente. Deus tem o controle de tudo e de todos. Alguém pode questionar: será que Deus perdeu o controle diante dessa realidade, dessa pandemia, dessa pestilência que tem tomado tantas pessoas e dizimado tantos? Quantos mortos? Será que Deus perdeu o controle? Deixa-me te dizer algo nesta noite. O texto irá dizer que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu vou repetir, querido: Deus tem o controle de todas as coisas. Olha para o texto, nós iremos encontrar esta realidade lá no versículo 6. Olha para o texto, em nome de Jesus. Nós podemos ver no verso 2, quando o salmista responde: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus, que fez o céu e fez a terra. E diz o verso 6 o seguinte: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Irmãos, eu não sei como esse texto fala ao teu coração, mas ao meu coração pula aos meus olhos, traz à minha alma a certeza de que aquele que fez os céus, aquele que criou todas as coisas, aquele que foi o formador do cosmos, aquele que tem o controle de tudo, fez céus, fez terra, ele reitera aqui de maneira maravilhosa através do salmista, que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós temos aqui a revelação clara, cabal e completa, maravilhosa, de que Deus, de maneira misericordiosa, Ele é o controlador de tudo, irmãos, de tudo. Ele tem um controle de todas as coisas. Deixa-me dizer uma coisa: precisamos entender algo, irmãos, e guarda isso no teu coração, em nome do Senhor. Precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Eu vou repetir isso ao teu coração, querido. Mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas estarão rigorosamente sob o controle e o domínio de Deus. Eis a razão pela qual eu quero dizer a você nesta noite: nós cremos no cuidado paternal e amoroso
de Deus. Deus está no controle. Ele que fez os céus, Ele que fez a terra, Ele que nos protege, Ele que tem o controle. Quem sabe alguém pode perguntar: então, pastor, diante dessa realidade, quer dizer que um crente jamais poderá chegar a óbito por meio dessa enfermidade? Eu não estou lhe dizendo isso. Eu estou dizendo para você que os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Se estiver segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus, uma coisa é fato: se você fechar os olhos aqui na terra, você estará no seio de Abraão, e você estará livre de qualquer enfermidade, qualquer pestilência. A Bíblia nos diz: aquele que crê, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Ele tem o controle, Ele governa os céus, Ele governa a terra, Ele tem o controle das nossas vidas, Ele que dita as normas. É interessante, irmãos, que nos momentos de angústia, nós somos tentados. Algumas pessoas deixam de olhar para o Senhor, desviam o olhar do Senhor. Nesta noite, você foi convidado a olhar para o Senhor, a fitar os olhos no Senhor. Tem uma reflexão que eu tenho feito, irmãos, nesse período de isolamento, nesse período em que as pessoas não estão se locomovendo, há uma diminuição drástica no fluxo e no refluxo da sociedade, shops, comércio, tantas pessoas que estão aí isoladas, trancadas, academias. Eu tenho feito uma ponderação interessante, irmãos. Percebem como algumas coisas que para algumas pessoas era idolatria, elas neste momento estão em segundo plano? Percebem isso? Quantas pessoas, aí é uma palavra pastoral, querido, quantas pessoas que já deixaram de estar na presença de Deus, quando o texto diz que estar na casa do Senhor Deus é algo incomparável, é melhor estar na porta da casa do Senhor Deus do que estar em qualquer outro lugar. Quantas pessoas, por exemplo, que no dia do Senhor, na sua caminhada como líder e sacerdote do seu lar, deixava de estar aqui na presença de Deus para estar no campo de futebol, outros no shopping, outros, pasmem, até dia de domingo nas academias. É o culto ao corpo, é o culto ao prazer, é a autoafirmação. Percebem como essas coisas estão agora por causa da saúde, por causa de uma possível morte? Percebem como essas coisas estão em segundo plano? Irmãos, nada acontece por acaso. Por isso que eu quero concluir reiterando o que o salmista diz: Ele que tem o controle de tudo, Ele é Senhor. E a minha oração é que Deus possa estar usando cada momento para forjar o nosso caráter, para moldar as nossas vidas, que voltemos os nossos olhos para o alto, para o trono, para o Senhor, e que possamos levantar o questionamento de onde poderá vir o socorro, que podemos publicamente reiterar a nossa pública profissão de fé: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Esse momento tem acabado com alguns ídolos que tomam os corações, mas eu quero dizer para você: eleve os seus olhos para os montes, Ele é o nosso socorro bem presente. É um socorro que se revela desde agora e para sempre. É o que nos diz o texto lá no finalzinho, lá no versículo 8. Há uma continuidade do cuidado paternal do Senhor. O texto diz: desde agora e para sempre. Deus está contigo agora, Deus está comigo agora, e estará para sempre, todos os dias, cuidando e livrando-nos com o seu poder, com a sua glória e com o seu cuidado.